Árvores de decisão. Como a gente já tinha visto antes, dentro do ramo de machine learning, a gente tem algumas técnicas que fazem com que o computador possa aprender sozinho ou com a ajuda de um ser humano. E uma dessas técnicas são as árvores de decisão. Então, com essa técnica, a gente pode fazer com que o computador aprenda e tome decisões através da influência humana. Então, essa é uma técnica de aprendizado supervisionado, ou seja, o computador ele vai aprender com a ajuda de um ser humano, mas ele vai conseguir tomar decisões e pensar também. Então, a gente pode usar de coisas como sim ou não para tomar as nossas decisões. E dentro dessa técnica, a gente vai usar nós. O que são nós? Nós são algumas estruturas que a gente vai usar dentro da nossa árvore. Então a gente tem o nó raiz, que é o nó mais importante da árvore. A gente tem o nó de decisão, que ele vai ser uma linha, um objeto no caso, mas aqui a gente trata como uma linha, que ele vai relacionar outros nós. E através desse nó de decisão a gente vai conseguir formar uma hierarquia. E também a gente tem os nós folhas. Os nós folhas, eles são saídas. Por que saídas? O nó raiz, ele é basicamente um dado de entrada. Então, a gente vai colocar uma coisa dentro desse nó raiz, que vai ser um valor de entrada, e com base nas nossas decisões, a gente vai ter um valor de saída, que vai ser o nosso nó folha. Então, agora olhando com mais cuidado para essa árvore de decisão, vamos supor que eu queira ensinar para o computador a tomar a decisão de ir para a praia. Então, ali de início, o nosso nó raiz é o nó ir à praia, certo? E eu vou dizer para ele o seguinte: tu tem a escolha de ir para a praia e tu pode dizer sim ou não. Se tu disser que sim, tu vai para a praia. Se tu disser que não, tu vai ficar em casa. Percebe que o sim e o não é o nosso nó de decisão. E esses dois nós de decisão estão ligados a outros dois nós, que é o nó fui à praia e o nó fiquei em casa. Então, vamos supor que eu diga num primeiro momento o seguinte para o computador: vai para a praia. Então, o computador vai dizer sim e ele vai à praia. Só que eu vou impor uma outra condição para o meu computador, que é o seguinte: faça alguma coisa se estiver chovendo. Então, eu vou dizer para ele: se estiver chovendo, tu volta para casa. Então ele vai ter que dizer sim se estiver chovendo, e se ele disser sim, ele vai voltar para casa. Se estiver ou se não estiver chovendo, ele vai dizer não e ele vai ficar na praia. Agora, como é que se dá o processo de aprendizado? E vamos supor então que eu digo para o computador ir para a praia, e então ele diz sim, ele vai para a praia, e eu ponho a condição do seguinte: se estiver chovendo, tu volta para casa. Então ele tem que dizer sim e ir para casa. Só que quando ele chega lá e diz que tá chovendo, ele verifica se tá chovendo. Se ele disser não e ficar na praia, o computador cometeu um erro. Então eu vou refazer esse processo até que ele tome a decisão que eu quero de voltar para casa, porque eu disse que se estiver chovendo, ele tem que voltar para casa. Então, o processo de aprendizado através de uma árvore de decisão é isso. Eu imponho uma condição, o computador toma uma decisão e até que ele tome aquela determinada decisão, eu vou fazer com que ele repita esse processo e consecutivamente ele vá aprendendo. E como já dito, essa técnica de árvore de decisão ela faz com que o computador comece a pensar e reconhecer padrões. Então, se o computador errar uma vez, ele vai tomar a decisão indo pelo outro lado da árvore, como a gente fez ali no nosso exemplo. E assim ele vai aprender por conta própria. Esse processo ele é muito similar com outra ideia na programação chamada de ser então, que se alguma coisa acontece, tu manda o computador fazer outra. Só que aqui a gente não tem todo esse grau de, como eu posso dizer, de complexidade. Uma árvore de decisão ela é muito complexa. No caso, esse exemplo que eu dei para vocês é um exemplo genérico. E até tem esse memezinho que tá aparecendo ali na tela que
Uma IA nada mais é do que um bando de if-else, quando na verdade não, uma árvore de decisão, ela, uma IA, por assim dizer, que use essa técnica de árvore de decisão, ela é muito mais complexa do que um bando de if-else. Ela, de ser então, no caso, ela é parecida, mas não é. É muito mais além.